Eu sou a doutora Márcia Rocha, médica, especialista em nutrologia e tratamento hormonal, e eu ajudo mulheres a equilibrarem o seu corpo e os seus hormônios de forma natural, e assim conseguirem atingir o peso ideal. Qual a quantidade de verduras e legumes que podemos comer numa refeição? De verdura, você pode comer o quanto você quiser. Então, vamos lá para as verduras, né? Alface, rúcula, couve, agrião. Você pode comer isso, ó, um balde disso. Não tem limite. E aí você vai temperar com o quê? Tenta temperar com tudo que tem menos caloria. Então, pode botar um pouquinho de azeite, não tem problema, que é um óleo do bem. Você pode botar cebola, não tem problema nenhum. Você pode botar tempero verde. Você pode botar um pouquinho de sal, não precisa da verdura ficar sem sal. Então, a quantidade de verdura na sua alimentação é quanto você quiser. Eu estou partindo do pressuposto que 75% das pessoas que estão me escutando aqui, conforme as enquetes que eu faço, são as pessoas que querem diminuir o percentual de gordura. Então, para quem quer diminuir o percentual de gordura, quanto mais verdura você comer, melhor, porque ela vai encher seu estômago, você vai ficar mais saciado e você vai ter menos vontade de comer as outras coisas. E lembrando que o nosso prato de comida, a gente começa comendo pelos alimentos que têm menos caloria, que é para eles enchendo a barriga da gente e os outros alimentos não caberem tanto. Então, verduras pode comer à vontade. Agora, os legumes. Os legumes low carb, você também pode comer, ó, à vontade. À vontade, quando você quiser. E aí vai a lista dos legumes low carb, que eu amo mandar essa lista. Mas antes de eu mandar essa lista, o suspense. Antes de eu mandar essa lista dos legumes low carb, quem estiver gostando desse conteúdo, compartilha com quem você gosta, compartilha com quem você conhece, para a pessoa poder escutar tudo isso que a gente está falando e aprender também. Então, voltando para os legumes low carb. Então, verduras você pode comer à vontade. E os legumes low carb, à vontade também. E aí, agora, presente para vocês a lista dos legumes low carb. Brócolis, couve-flor, à vontade. Você pode comer à vontade também palmito, que é uma delícia, é palmito refogado, palmito assado, do jeito que você quiser, você pode comer palmito. Vagem, quiabo, pode comer à vontade, jiló, abobrinha verde, berinjela, tomate, pode comer à vontade, cebola, pimentão. Olha o tanto de legume que existe que você pode comer à vontade. Então, quanto comer de verduras e legumes? Desses que eu falei, você pode comer uma mesa inteira disso, que não vai ter problema nenhum. Agora, existem os outros legumes, que são os legumes que têm um pouquinho de carboidrato. Já esses a gente dá uma maneirada. Eles são super saudáveis, mas eles têm um pouquinho mais de caloria. Então, não é comer à vontade. Então, os outros legumes que são super saudáveis, a gente tem feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, eles têm bastante proteínas, excelente quantidade de proteína, mas eles têm um pouquinho mais de carboidrato. E aí a gente tem as raízes também. As raízes são inhame, batata doce, batata inglesa, pode comer também em pequena quantidade, tem o aipim, tem a abóbora, que não é uma raiz, mas é um legume que tem bastante carboidrato. Então, esses você pode comer também, só que é em menor quantidade. E aí a gente chega naquela pirâmide alimentar que eu falei no começo aqui da live, e tem lá nos meus stories do Instagram. Nos meus stories do Instagram tem a pirâmide alimentar do que você pode comer bastante. Então, a base da pirâmide, que é o que você pode comer muito, são os legumes low carb, e as proteínas, é comer à vontade, mas sempre intercalando eles, não vai comer carne até morrer, né? Então, comer à vontade, mas é a base. Depois você come menos um pouquinho dos
dos leites, dos queijos e os derivados e as frutas. E os pães, biscoitos, bolos, você come menos um pouquinho e os docinhos você come menos ainda. Tentar seguir essa pirâmide alimentar, quem não tem erro, emagrece e não volta a engordar. Qual a quantidade de proteína por refeição? Então, eu vou dar a quantidade de proteína por dia. E aí a pessoa divide essa quantidade de proteína no quanto de refeição que ela vai fazer. Então, tem gente que come 4 refeições por dia, que é o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. A maioria das pessoas fazem essas 4 refeições. Mas tem outras pessoas que preferem fazer 2 refeições. Não tem problema, você faz quantas refeições você quiser num dia. O importante é no final do dia você ter comido o que o seu corpo precisa. Então, quanto que a gente come de proteína num dia inteiro? A quantidade vai aí aproximadamente de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Então, vamos ao exemplo. Se a pessoa tem 50 quilos, né? Se é 1,5 gramas de quilo por peso, se a pessoa tem 50 quilos e ela vai comer 1,5 gramas por quilo dela por dia, então ela vai comer 50 quilos a pessoa, ela vai comer 75 gramas de proteína por dia. Uma pessoa de 50 quilos, se ela comer 1,5 gramas por dia por quilo de peso durante um dia inteiro, 75 gramas de proteína. Aí essas 75 gramas ela divide como ela quiser. Então vamos, as pessoas, a maioria das pessoas como é que divide? Então ela poderia comer 20 gramas no almoço, 20 gramas no jantar, deu 40 gramas de proteína. Aí sobrou 35 gramas de proteína. Ela pode comer 20 gramas de proteína no café da manhã e 15 gramas no lanche. É só dividir um pouquinho em cada lugar. Então, é 1,5 gramas por quilo de peso. Agora, aquelas pessoas que praticam muita atividade física, que tem um volume muscular maior, aí comem mais um pouquinho. E tem aquelas pessoas que têm probleminha renal ou tem algum probleminha de saúde, come menos um pouquinho, mas a média seria 1,5 gramas por quilo de peso de proteína por dia, já é bastante proteína, dá bastante saciedade.